Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Um bom dia para você, ou boa tarde se você está na reapresentação às 4 da tarde, a partir das 4 da tarde. Vou conversar agora com a Adriana Túlio. Ela é responsável pelo site SOS Texto. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, doutor. Bom dia, obrigado dia. por recebê-la aqui. Adriana, antes de mais nada, eu quero agradecer sua participação. Eu achei genial o SOS Texto. E a gente está num momento, apesar de estarmos no século XXI, de globalização, de redes sociais, que eu vejo e ouço muita gente falando errado. Inclusive gente que deveria ter um mínimo de, não é cultura, mas um mínimo de conhecimento quando vai dialogar com o público telespectador ou quando vai se expressar. Quando a gente fala com relação aos políticos, a gente dá um desconto. Porque às vezes é a característica do político, da região que ele vem, ele é assim, ele fala errado, é problema, é planeta, é dele às vezes, né? Não deveria ser. Mas às vezes dói o nosso ouvido e eu julgo a língua portuguesa uma das línguas mais difíceis da gente conseguir atingir 100% ao escrever e ao falar. Você pensou em tudo isso quando você resolveu se formar, procurar aí, lecionar, e se formar na USP e se dedicar à língua portuguesa? Na verdade, assim, você falou várias coisas, né? É verdade. Já coloquei tudo no mesmo balaio. Para a gente conversar. Mas vamos lá. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Porque é bom falar sobre esse assunto, né? É bom falar sobre a língua portuguesa. E quando eu falo que você disse vários aspectos da língua, sim, a primeira coisa é que existe a variação linguística. Então, o que a variação fala? Ela fala que há situações de adequação. Então, se você está na sua casa, com a sua família, não existe o erro. Porque o erro, ele está ligado à norma culta. E o espaço da norma culta, o primeiro espaço é a escola. Então, na escola, você aprende a norma culta, porque ela existe para uma situação política, uma situação de poder. E essa norma a gente não traz para dentro de casa ou o certo é trazer para dentro de casa? O certo é aprender de uma forma natural e trazer para dentro da sua casa para o seu uso cotidiano. Mas se ela não vier para dentro de casa, não há problema. Agora, você tem que levar para o seu emprego, você falou do político. Isso. O político, ele vai adequar a situação do discurso para quem ele está falando. Então, se ele fizer uma concordância inadequada na oralidade, não tem o menor problema. Mas na hora do texto, na hora que ele escreve no jornal ou na hora que ele produz um material que vai ser distribuído, ele tem que tomar esse cuidado. Existem pessoas públicas que a gente pode citar porque elas são públicas. A gente não tem como se omitir o quanto que o ex-presidente Lula era satirizado, inclusive pelas suas expressões, né? Pela forma. Eu acredito que ele usava muito mais isso por ter uma característica e ser lembrado por isso, porque ele é uma pessoa culta, ele não é uma pessoa que não tem estudos, né? Do que de repente falar corretamente. E me corrija, Adriana, por mais que nós passemos a falar corretamente, chega a ser até estranho. Eu até brinquei antes do intervalo, as pessoas falam um elo de ligação. Se já é um elo e já está ligado, não há necessidade... É uma redundância. É uma redundância. É uma redundância. Seria um pleonasmo ou não? Porque essas palavras técnicas a gente não consegue absorver. Parábola, anáfora, figura de linguagem, a gente não consegue trazer para os dias de hoje. A gente aprende nos bancos escolares e esquece. A não ser você como professora. Mas isso é do estudo, né? Então, esses termos, eles vão para o estudo de um texto literário. Então, eles têm o seu momento. Agora, quando você efetivamente aprende, você não esquece mais. E a literatura, ela é o espaço para o estudo da arte com a língua. Se você consegue seduzir o seu aluno, eu falo que a literatura é a minha área mais forte. Embora eu trabalhe com a SOS Texto, na qual eu reviso os textos e tal, a literatura é a área da língua portuguesa de que eu mais gosto. Quando você consegue seduzir com o texto, o que não é difícil. A gente fala, ninguém lê Machado de Assis, ninguém lê Guimarães Rosa, ninguém lê os clássicos. Não, a gente lê sim. Se você senta com o seu aluno e leva o clássico para junto dele, mas tem que sentar junto e ler junto, aí você consegue
esse êxito. Você fala de ler junto, por quê? Porque à primeira vista é difícil de entender, de interpretar um texto, vamos supor, de Machado de Assis. Por isso a importância de um professor ao lado. Exato, é um vocabulário do século XIX. Não é um vocabulário do jovem. Então, por isso ele se afasta. Mas na hora que você se senta com ele e aí começa a destrinchar as ironias do Machado, que são deliciosas, ou então você destrincha aquela linguagem do Guimarães. Guimarães era médico. E o que ele fez? Ele criou uma língua das viagens dele pelo sertão de Minas Gerais. O sertão de Minas não é o sertão do Nordeste, o sertão de Minas é o interior, é um interior verde, é um interior que ele olhou como cientista, mas que ele também olhou para o coração daquele sertanejo e trouxe a língua do sertanejo. Olha como ele não teve preconceito. Ele trouxe a língua do sertanejo para dentro da língua de cientista dele e criou os neologismos, uma linguagem nova, cheia de poesia. Agora, Adriana, é por isso que a gente sempre ouve que quem lê muito ou quem lê escreve melhor e se apresenta e fala melhor, se expressa melhor. Tem ligação? Tem, sem dúvida nenhuma, mas assim, no meu trabalho aí como professora de redação, a maior prova que eu tenho é que quem escreve bem é porque escreve muito. Aí entra o meu trabalho, a minha formação como jornalista, né? Porque eu fiz jornalismo também. Sim, você fez jornalismo na PUC São Paulo. PUC, e se formou em letras na USP. Letras na USP. Né? Você, claro que lendo, você adquire um vocabulário imenso e ler é um grande prazer e tal. Mas quem escreve mais produz textos melhores. Agora, é um exercício. Agora, Adriana, vamos pegar aqui, lógico que eu não me lembro alguns de cabeça, mas são grotescos, são berrantes, alguns erros que surgem no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Ou seja, quando o aluno está preparado, ou deveria estar preparado para enfrentar uma universidade. O que você detecta nesses erros do Enem? Você acreditaria uma culpa direto aos governos, seja estadual, federal, municipal, que não investem em educação, ou a base escolar que não foi muito bem preparada e acabou seguindo nos anos subsequentes? A gente fala das pérolas do Enem, né, que você vê por aí. Exatamente. Eu acho muito triste que isso seja publicado, porque você está expondo uma pessoa que não tem culpa de estar produzindo aquilo. Seria um bullying? É um bullying. É um bullying, porque a gente está expondo um aluno que talvez não tenha tido a chance de ter passado por uma boa escola, de ter estudado com um bom professor, porque esse bom professor não apareceu, porque ele não teve uma boa formação. Então, aí você vai criando a roda, né? Processo. Você vai passando por um processo complicado. Eu tive a sorte de ter trabalhado sempre na rede particular, porque eu tive oportunidades. Eu nunca passei pela rede pública. O que eu sei da rede pública? O que eu conheço? Que há ilhas de boas escolas, muito boas, mas são ilhas. Que o todo da rede pública é muito complicado. Eu trabalhei numa escola... posso falar? Lógico que pode, aqui é à vontade. Eu trabalhei na escola da Embraer, em São José dos Campos, que é uma escola que ela não é pública, porque é patrocinada pela Embraer e por uma grande rede de ensino, mas os alunos vêm da rede pública. Então, os alunos passam por um grande processo seletivo, então a gente tem o melhor da rede pública e é só ensino médio. A média dos alunos, uma porcentagem aproximada, pelo que eu me lembro, dos alunos que saem para escolas públicas de ensino superior é de 85%, 90%. Ou seja... É um absurdo. E Adriana, me corrija, por favor. E esse reflexo dessa qualificação, mesmo sendo uma escola da Embraer, tendo todo esse know-how na tecnologia e também na aviação, a gente observa o quanto que São José dos Campos é uma cidade próspera. Sim. E aí eu trago esse exemplo para a nossa região, que a gente fica patinando, que um aeroporto parece que vai começar a funcionar em 2015, então em 2013, que a gente tem áreas invadidas, a gente não tem mobilidade, não tem logística, mas a gente fala do pré-sal, ou seja, essa população, por exemplo, de São José dos Campos, essa massa crítica intelectual,
ela vai fazer o diferencial no município, que vai ter uma importância no Estado e que vai representar o país. Ou seja, tudo isso através do quê? De uma qualificação da informação, que eu julgo fundamental. A gente vê os índices de educação, índices péssimos, né? E isso é preocupante. Não existe aí uma força-tarefa, por exemplo, para tentar melhorar a educação. E a educação, a meu ver, passa por se expressar, por escrever. Sim, entende? Sim, com certeza. Se você não consegue, daí a gente volta para a questão da variação. Se você não consegue falar, não estou nem chegando no texto. Se você não consegue falar, é sinal de que o seu raciocínio, ele é espiralado, ele é complicado, confuso. E aí, se você não se expressa, você não chega a lugar nenhum. Então não vai a Roma? Não vai. Não, você vai na esquina. Não vai na esquina. Não vai na esquina. Então, o texto, quais são os grandes problemas dos textos? Aí vamos pensar na dissertação, a dissertação é um texto que não existe, né? Eu falo isso para os meus alunos. A dissertação, ela é um texto escolar. Ninguém escreve uma dissertação. A gente escreve um e-mail, a gente escreve um bilhete, a gente escreve... As avós escrevem uma carta, a gente escreve um relatório, isso a gente faz no mundo, ninguém faz uma dissertação. Tanto que a Unicamp mudou o processo seletivo dela e a Unicamp muda e o resto das universidades vai atrás. Né? Mas o que é muito bom. Mas a dissertação, ela é um texto engessado. Né? Então, tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. E esse texto engessado, se você souber aonde você quer chegar, você vai seguindo um processo. Né? Então, é muito fácil fazer uma dissertação. E você consegue amarrar os parágrafos usando algumas conjunções. A conjunção é uma classe de palavras que exatamente existe para amarrar. Mas, porém, contudo, porque você vai usando para amarrar um parágrafo no outro. Então, é muito fácil fazer uma dissertação, desde que o aluno entenda que ele vai defender uma ideia a partir de um tema e vai amarrar esses parágrafos. Adriana, eu tenho que chamar o intervalo, mas só para a gente amarrar, usando a sua expressão, esse bloco, e as redes sociais, isso me preocupa muito, porque eu vejo hoje os adolescentes mais nos smartphones e nos computadores e tablets, pouca sociabilidade e poucas palavras ao conversar com o outro. Um abraço é o ABS, o falou é o FLW, tipo, aê, como que isso? Aê, o que é? Não, como é que você tá? É o aê, aê, aê. Isso me preocupa porque, vamos supor, se esse adolescente fica alguns anos com esse linguajar, eu fico imaginando na hora que ele vai chegar numa empresa, levar o currículo. Pô, já você quer um emprego? É isso aí. Então, tá aí, tio. Eu vejo isso, eu não quero ser radical. Não é preocupante essa onda toda da internet, das redes sociais, de atrapalhar? É uma outra língua. Eles escrevem, eles não percebem que estão escrevendo a caneta aquilo que eles teclam. Eles escrevem assim. Então, o papel da escola é mostrar que não é errado teclar dessa forma. Ele pode escrever assim. Mas na hora de se expressar... Mas na hora de escrever o texto, também. Ele tem que usar a norma culta. E é difícil fazer a ponte, porque eles não treinam o texto escrito. Então, eles têm que separar, porque senão eles vão ser barrados, não vão nem chegar na faculdade. Não chegam. Bom, deixa eu chamar um rápido intervalo, a gente volta a conversar com a Adriana Túlio, ela que é responsável pelo site SOS Texto. Eu tenho imagens do site, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e algumas perguntas que estão chegando no 3041-6777. Eu volto já com o Hora Geral.